Domingo, 10 de dezembro, verso para memorizar. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E depois daquele momento, a filha dela ficou curada. Mateus 15, 28. Missão em regiões estrangeiras. Lemos que Jesus levou seus discípulos de Genezaré e partiu para a região de Tiro e Sidom. Por que ele os levou da Galiléia para esses lugares pagãos? Ele conduz seus discípulos nessa viagem de campo até as fronteiras dessas regiões estrangeiras para que eles possam aprender no local o que não poderiam aprender tão facilmente na Galiléia. Ele queria ensinar lições a seus discípulos que os ajudariam a se preparar para o chamado deles de alcançar todos os grupos de pessoas, incluindo os habitantes das cidades. Pergunta 1. Leia Juízes 3, 1 ao 6. 1 Reis 5, 1 ao 12 e 11 ao 6. Como esses textos nos ajudam a entender um pouco do contexto dessas cidades? Essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Essas são as nações: os filisteus, com seus 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que habitavam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeceriam os mandamentos que o Senhor tinha dado a seus antepassados por meio de Moisés. Assim os israelitas vieram entre os cananeus e os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e serviram aos deuses deles. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como novo rei de Israel, Irão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Irão: Você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das muitas guerras que as nações vizinhas travaram contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. Por isso planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai Davi. Pois o Senhor lhe disse: Seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, sidônios. Irão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: Louvado seja o Senhor neste dia, pois deu a Davi um filho sábio para ser rei dessa grande nação. Então enviou esta resposta a Salomão: Recebi sua mensagem e fornecerei toda a madeira de cedro e de cipestre que precisar. Meus servos levarão as toras de montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo. Ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras e seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para meu palácio. Assim, Irão forneceu toda a madeira de cedro e de cipestre que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava o pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo de sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão como lhe havia prometido, e Irão e Salomão fizeram um acordo de paz. Em Juízes 3, 1 ao 6, vemos que esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas. Infelizmente, o povo de Deus falhou nesse teste, pelo menos neste caso, e tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos seus filhos, e serviram aos seus deuses. Juízes 3, 6. Assim, desde o início, esses povos foram um tropeço para Israel. Em 1 Reis 5, 1 a 11, podemos ver a relação próxima entre os sidônios e os hebreus. Embora em um nível os laços econômicos fossem mutuamente benéficos, sem dúvida os hebreus ainda eram negativamente influenciados pelo paganismo e idolatria de seus parceiros comerciais. 1 Reis 11, 1 ao 6 revela que quão negativa essa influência eventualmente se tornou. O rei Salomão se casou com princesas sidônias que o levaram ao erro. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios. 1 Reis 11, 5. No entanto, apesar da história de paganismo, idolatria e de sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus ainda levou seus discípulos a esses lugares. Dessa forma, ele os iniciou na missão urbana transcultural, confrontando seus preconceitos e intolerância, e modelou para seus seguidores uma missão urbana holística,
para todas as culturas e nacionalidades. Muitos desafios enfrentam o missionário adventista urbano, incluindo preocupações com saúde e meio ambiente. Outros incluiriam o alto custo de vida, racismo, preconceito, nacionalismo e restrições à liberdade religiosa e expressão. No entanto, apesar desses obstáculos, devemos trabalhar pelas cidades. O que você pode fazer para ajudar os envolvidos no Ministério Urbano?